Isso, voltamos aqui, só um esclarecimento, a música que ouvimos, na realidade é X-Boy, ela é uma garota, né? Um ritmo haitiano, houve o engano aqui no início, né? Depois ficamos com a outra. Como eu já disse, vamos entrevistar o professor Luiz Lopes de Freitas Santana, ele é professor da Rede Municipal de Contagem, né? Ela é autor do livro Nós Outros, O Tempo é Contagem, lançado no segundo semestre de 2017. Ele é professor atualmente da Rede Municipal de Contagem, como eu já falei, da Escola Isabel Nascimento de Matos, ensinando língua inglesa. Bom dia, professor Luiz, tudo bom? A população em geral. Eu gostaria, antes de começar a falar sobre o livro Nós Outros, Tempo e Contagem, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e aproveitar também que nós estamos amanhã, domingo de Páscoa, né? Eu gostaria de mandar algumas mensagens aqui para algumas pessoas e lembrar vocês que a Páscoa vem da palavra pesach, né? Em hebraico, quer dizer passagem, né? E amanhã nós comemoramos aí o domingo de Páscoa com a passagem, com a ressurreição de Cristo. Então, dentro disso aí, dentro desse tema, eu mando uma feliz Páscoa para os meus netinhos em Sete Lagoas, a Alessandra e o Pedro, e os alunos, né? E a direção da Escola Isabel Nascimento, os alunos de direção da Escola Helena Guerra, né? Principalmente os funcionários em geral, nós todos, né? Servidores públicos, né? Públicos. Eu mando uma feliz Páscoa para todos vocês, ok? Além disso, eu também gostaria de mandar uma feliz Páscoa para o nosso diretor aqui da Rádio Vitória, o senhor Edson Machado, que se encontra conosco aqui no momento, e também para toda a sua família, ok? Agora, quanto ao livro, eu gostaria de começar pela capa, né? A capa do livro, ela nos traz várias sugestões. Uma delas é o nome. Por que Nós Outros, né? O nome espanhol. Como o livro tem uma crítica também dentro do racismo e de problemas sociais, né? Ele tem essa particularidade. Aí eu coloquei esse nome, porque na verdade Nós Outros, em espanhol, quer dizer nós. Não simplesmente nós. Só que no livro, se você misturar o espanhol com o português, nós os outros, né? Os excluídos, né? Então o livro tem essa tendência de esquerda, né? De proteger e de auxiliar, né? Essa briga aí contra o racismo e contra os problemas sociais. Além de nós outros, né? Que é o início, que é o nome principal do livro, nós temos a palavra o tempo, a frase quer dizer, o tempo é contagem. O tempo, eu estou fazendo aqui uma homenagem ao Tempo de Contagem, ao jornal Tempo de Contagem, que em 2012 eles fizeram a matéria minha no lançamento do livro As Dores do Mundo, livro de poesia. E eu tive uma página inteira, né? Graças ao atual prefeito Betim, Vitório Medioli, e da sua filha Laura Medioli. Então eu agradeço aqui a ambos, né? Por ter me ajudado na época. E contagem, né? É o principal tema. O livro foi feito em homenagem à contagem, certo? E a contagem de 1700, né? Que começa a formar um povoado lá no Centro Industrial de Contagem, cidade industrial, começou a formar um povoado. E esse povoado foi crescendo, com trabalhadores que vinham, né, de todos os locais. Esses trabalhadores vinham em busca de melhores condições para trabalho. Então, na verdade, Contagem, ela não tem um fundador. Tem pessoas que vieram trabalhar aqui em Contagem com a esperança de melhorar a si próprio e também a cidade de Contagem. Só em 1716, aí que
que foi fundada a cidade de Contagem. Então, na época, chamava Contagem das Abóboras. Tá? Agora, a partir em 1911, aí foi fundada a cidade de Contagem, em 30 de agosto de 1911. Só que por algumas brigas políticas na época, em 1938, Contagem foi reduzida a distrito. Aí surge o município de Betim. Então, infelizmente, na época de divergência política, o governador do estado de Minas Gerais, Benito Valadares, e cujo presidente na época era o Getúlio Vargas, né, a era Vargas, ele simplesmente mandou reduzir Contagem para distrito durante 10 anos, de 1938 a 1948. Isso está melhor explicado no livro das historiadoras, a Dalgisa, uma delas, a Dalgisa Arantes Campos, e da historiadora também, Carla Júnior Anastácia. Ambas fizeram um livro em Contagem, que foi publicado em 1991, sobre a história de Contagem. Okay? Então, a história de Contagem, ela existe já desde 1991, através das historiadoras que eu já citei, né? A Dalgisa Arantes Campos e também da historiadora Carla Júnior Anastácia. Seguindo a explicação sobre o livro Nós Outros, Tempo e Contagem, já se encontra aqui conosco aqui o professor e teólogo Hudson Fides Miranda, né, autor do livro Os Anjos Também Amam, estará conosco, né, participando do programa no terceiro bloco. Antes, nós vamos ter aqui também o professor Alcimar Roberto Mendes, lá da Federal, Universidade Federal, e da PUC Minas também, e que vai falar sobre o desfecho político do governo Dilma nos últimos 15 anos. Então, gostaria que isso vai acontecer no segundo bloco. Antes das apresentações posteriores, eu gostaria de continuar falando alguma coisa sobre o livro. Agora, sobre a resenha do livro. A resenha, como nós já sabemos, é um resumo do que acontece do enredo. Né? Na resenha, nós temos a personagem protagonista, que é a Cassie Metu, que é uma haitiana, né? Que ela vem de Londres para entrevistar a presidente Dilma em 2016. Só que a presidente Dilma, infelizmente, devido a vários aspectos, a várias denúncias, né? Ela foi cassada em 31 de agosto de 2016. E como a jornalista tinha essa missão de entrevistá-la, aí fica a interrogação: será que ela conseguiu entrevistar a presidente Dilma? Aí cabe ao leitor verificar na leitura do livro. Então, essa é a resenha do livro. Quanto eu gostaria também de frisar bem aqui, que eu coloco aqui na capa do livro, pessoas, 2 haitianos. Nós temos Fanel Jorge, né? É professor, advogado, e a irmã dele, a Fará Jorge também, que eles autorizaram a editora Baraúna a colocar a fotografia deles na capa. Né? Então, além dos personagens, né, reais, né, Fanel e Fará, o livro traz também aqui uma frase, la introspecção do mundo, né? Esse é um socorro ao Haiti. God save Haiti. Deus salve o Haiti. Então, por que isso, né? Eu gostaria de fazer um resumo para vocês das tragédias do Haiti. Vou começar lá para o furacão Giane. O furacão Giane foi em 2004. 2004, morreram
No furacão Jeane morreram mais de 3 mil pessoas no Haiti. 4 anos depois, veio o furacão Hanna, morreram 1.100 pessoas em 2008. Em 2010, aí vem a tragédia, o terremoto, quer dizer. O terremoto em 2010, ele matou 316 mil pessoas em 2010. E agora em 2016, veio um furacão Matthew, né? O furacão Matthew, ele deixou 877 mortes no Haiti. Então é muita tragédia para um país só. E essas pessoas refugiadas, elas vêm para cá em busca de uma esperança, né? Para que possam, de certa forma, vencer também aqui no Brasil. E algumas vezes a gente até critica, né? Que eles vão tomar nosso emprego, mas o emprego tem a ver com a capacidade de cada um. Por exemplo, o haitiano, por exemplo, a língua oficial do Haiti é o francês e o crioulo. Então, vocês têm uma ideia, você ser colonizado pelos franceses, já na Europa, e mais com a Espanha, países latinos ali no Caribe, né, as ilhas do Caribe. Então, a influência é muito grande, cultural, para os haitianos. Então, normalmente um haitiano, ele fala o francês, então ele fala também o crioulo. O que é o crioulo? É uma mistura de inglês, espanhol e francês. Então é muito difícil um brasileiro competir na área de turismo com um haitiano. Normalmente ele ganha, porque ele já entra falando 3 idiomas, mais o português, 4. O professor Fanel, por exemplo, além de tatuar na área jurídica, ele fala 4 idiomas com português. A irmã dele, Fará, que tem 17 anos, ela também fala 4 idiomas com português. Então como é que compete, né? Então, cabe a nós brasileiros a melhorar a educação para que a gente possa competir no mercado ou com o estrangeiro ou com as pessoas que estão em nossa volta, né? Mais um aspecto aqui do livro, eu acho também interessante falar, que o enredo, ele começa ali na estação Eldorado. Então, são 19 estações, da estação Eldorado até a estação Vilarinhos, já em Belo Horizonte. Então, durante essas 19 estações, há vários episódios que culminam no término do livro depois. Ok? Pois não, alguma pergunta, professor Nilson? Você já terminou a sua parte, né? Que foi falando assim do seu livro que trata desse pessoal do Haiti, né? É interessante ver a questão da estação, né? Que vai de Vilarinho, aliás, é o contrário, né? De Eldorado até Vilarinho. Né? O trecho. São vários episódios que acontecem. São vários episódios, que inclusive está na capa do livro. Pode falar. Inclusive, numa das estações aparece lá a personagem, a protagonista, que é a Smitu, ela encontra lá com Agostinho Marciana, que é o nosso poeta aqui de Contagem, né? Sim. Ela tem uma passagem lá que ela divulga o poeta Agostinho Marciano, que também pertence à Academia de Letras aqui em Belo Horizonte. Okay? E, além disso, além de divulgar as pessoas, os acontecimentos que acontecem todos os dias nas estações, durante a viagem, né? Aí tem um cunho também político, né? Que é a história do Brasil que está acontecendo até 2016. Isso aí é importante, quem lê vai ter essa informação, através também do crítico literário, que fala sobre o desfecho político do governo Dilma, o professor Alcimar Roberto Mendes. Né? E fez também ele fez esse trabalho e ele tem um texto no livro falando sobre os últimos 15 anos da política brasileira. Okay? É bom também enfatizar que no livro a gente fala sobre a esquizofrenia, que é uma doença mental crônica que atinge na fase adolescente e a fase adulta. Só no Brasil nós temos 1,6 milhão
de pessoas com esquizofrenia. E essa informação ela foi tirada do programa Fantástico em 2010, um programa com o Dr. Drauzio Varela, entrevistando o maior psiquiatra do Brasil, que é o Wagner Gataz, da USP de São Paulo. Então, infelizmente, é alarmante, né? 1 milhão de pessoas com esquizofrenia no Brasil. Agora, e no mundo inteiro, cada 100 pessoas, um tem esquizofrenia. É uma doença mental bem atual, né? Dos nossos dias mesmo. Aí você tá o livro também retratando retrata isso. Tem um momento no enredo que a protagonista, Cassie Metu, ela é afrontada pelo espectro, né? Pelo fantasma, por uma pessoa que conversa com ela. Aí está dentro daquela esquizofrenia visual. Existe a esquizofrenia visual e auditiva. Nesse momento, quando ela conversa, quando ela briga com alguém que ninguém vê, só ela está com uma esquizofrenia a visual, né? A visual e também auditiva, que ela ouve e vê a pessoa com a qual ela está conversando. Então, isso aí, as pessoas, os passageiros ficam apavorados. Vê uma pessoa brigando com outra e só aparece uma, ela, e a outra não aparece, só ela que vê, né? Essa é a esquizofrenia visual, também ligada à esquizofrenia auditiva, que vai acontecer também durante o enredo do livro. Ok? O mais, eu gostaria de agradecer a vocês que estão me ouvindo e desejar novamente uma feliz Páscoa para todo mundo, inclusive também para os haitianos que se encontram aqui em Contagem. São mais de 4.000 haitianos aqui em Contagem, são mais de 50.000 haitianos em todo o Brasil, né? Na expectativa de melhor vida e de melhor emprego. Espero que os políticos estejam nos ouvindo, né? Que tenha essa parceria com a gente de melhorar o país. Fala também, Kate, como que é o nome dela? Kate? Cassie, né? Cassie Metu. Ah, tá, é porque eu não sei pronunciar, né? Cassie A gente lê. Tudo bem. De crioulo com inglês. A pronúncia, né? Francês também. Sim, Francês. tudo bem. Ela chegou no Brasil num cenário político um pouco, vamos dizer assim, em transformação, e conturbado que a gente vê que ele já está há muito tempo. A missão dela é entrevistar a presidente Dilma, em 2016. Isso, ela 2016. veio da CNN com essa intenção, de entrevistar a presidente Dilma. CNN de Londres. É isso, né? mesmo, de Londres. Agora, vocês imaginam uma negra muito bonita, com 1,80 m, né? Ela veio provar que o racismo está na cabeça da gente. A pessoa tem, independente da cor, né? Das crenças, né? Que o que importa é a capacidade da pessoa de fazer algo. E ela prova que a cor não tem problema nenhum. Então tá bom. Nós também, assim, para enfatizar esse aspecto político que vivia em 2016, né? O professor Ocimar Roberto, ele é formado em Ciências Políticas pela PUC, ele é professor de História aqui na rede municipal de Contagem, inclusive professor na Escola Municipal Isabel Nascimento de Matos e dá aula lá de História, e na rede estadual também. O professor Ocimar Roberto fez um texto que encontra-se nesse livro. Então, vamos ouvir o que o Roberto, né? O Roberto tem a falar sobre isso. Ocimar Roberto. Ocimar, justamente. Mendes. Olá, meu nome é Roberto e eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e da Rede Municipal de Contagem. Fui convidado pelo professor Luiz de Freitas Santana a escrever um pequeno artigo sobre o sistema político brasileiro atual. O livro, Nós Outros, trata da questão dos imigrantes haitianos. Que país nossos irmãos haitianos encontraram aqui quando chegaram? Um país governado pelo PT e suas políticas públicas de inclusão social, de igualdade de direitos. Por isso, foram muito bem recebidos. Porém, do outro lado, encontraram um país
prestes a explodir em uma grande crise política. Esta crise política tem a ver, e muito a ver, bato sempre nessa tecla, com a relação entre os poderes, o executivo e o legislativo. Desde a República Velha, o poder executivo se sobressai sobre os outros e sempre procurou fazer a esmagadora maioria do Congresso Nacional o Partido Republicano e, com isso, impor as suas políticas. A exceção a essas regras foram as ditaduras do Estado Novo de entre 1937 e 1945 e do regime militar entre 1964 e 1985, onde os militares andavam, e o Estado Novo, Getúlio, com o apoio dos militares, também impunha a sua política autoritária. Desprezar qualquer presidente que despreza o legislativo ou o executivo dentro de um regime republicano, democrático, está fadado ao fracasso. Eu vou citar 2 presidentes da história recente do Brasil. Jânio Quadros, em 1961, que não tinha maioria no Congresso, dominado pela UDN e pelo PSD. E Fernando Collor de Mello, em 1992, quando renunciou, e que tinha como base de sustentação o irrelevante PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Quando chegou ao poder, em 2002, o PT sabia muito bem desse jogo e o aceitou. Estabeleceu alianças com os empresários, estabeleceu alianças com o MDB para poder governar. No entanto, a relação entre os poderes executivo e legislativo levou à famosa crise do mensalão em 2005. Lula conseguiu passar ileso por essa crise. Se reelegeu em 2006 e continuou com suas políticas de inclusão, recebendo os haitianos, recebendo outros irmãos latino-americanos, e sua política de igualdade e de inclusão, a ponto de conseguir fazer sua sucessora, a primeira mulher presidente, Dilma Rousseff, que estabeleceu um governo também de políticas de inclusão social, de políticas de igualdade de gênero, de igualdade de direitos. Porém, por detrás de tudo isso, estavam as relações perniciosas entre os poderes executivo e legislativo. Para se eleger, Dilma Rousseff, assim como Lula, estabeleceu uma aliança com o MDB, um partido que, desde a reabertura política, estabelece alianças para controlar o Congresso Nacional. E, nesse sentido, o PT entrou numa perspectiva de corrupção, no sentido de troca de favores e de compra de votos dentro do Congresso Nacional. O governo Dilma, que aos poucos foi perdendo apoio do Congresso Nacional, se viu numa situação delicada, sem apoio, e que resultou no impeachment. O impeachment de Collor ocorreu porque ele não tinha maioria no Congresso Nacional. O impeachment de Dilma Rousseff caminhou pela mesma trilha. O PT foi perdendo apoio dos partidos que o apoiaram nas 2 eleições. E o golpe se estabeleceu contra Dilma Rousseff em maio de 2016. O PT se envolveu em todas essas questões e acabou sendo vítima. Tem mais algumas pessoas, gostaria de agradecer mais algumas pessoas que fizeram parte do livro, não desse livro especificamente, mas do livro do romance Sonhos de Ícaros, que foi publicado em 2015 pela editora Baraúna. E neste livro, o professor Rubens Fidel de Miranda, ele foi o crítico literário. Como ele é psicanalista, ele analisou
clinicamente o personagem Mahmoud Ahmadinejad, dentro do enredo, o comportamento dele. Então eu agradeço ao professor Hudson Fidelis de Miranda, que foi o crítico literário que, como psicanalista, analisou o comportamento do personagem Mahmoud Ahmadinejad. Ok? Então, agora, quanto a outra parte que eu não falei ainda, a de agradecimento, eu gostaria de comunicar a vocês que 21 de abril do mês que vem estarei em Tiradentes, participando do lançamento do livro Nós Outros Tempo a Contagem. E gostaria também de agradecer aos organizadores do encontro da família Santana. Um deles está em Brasília agora, que é o primo Orlando, né? E em Barbacena temos lá a prima Luísa também, que é uma das coordenadora, e em São João del Rei a prima Tereza e a Antonieta. Então gostaria de agradecê-los, né, por essa festa que vai acontecer no mês que vem, 21 de abril, e na qual eu vou participar, lançando novamente o livro Nós Outros, agora no campo das vertentes. Ok? E para finalizar, eu deixo aqui, né, também para as pessoas, novamente, para o público e para a população de Contagem, os meus agradecimentos, principalmente às escolas, à educação de forma geral. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.